A pergunta do que ele tem que saber, eu acho que antes a gente tem que, principalmente no caso do RM2, ele tem que entender que investimento para ele é uma questão global. Ele está passando 8 anos da vida dele, nossos próximos 8 anos dele, investindo nele. Seja financeiramente, seja profissionalmente. Porque depois de 8 anos, ele está livre de novo. Ou ele pode estar muito preso, se ele não se preparar para isso. Então, ele tem que ter uma visão de investimento completa, tanto financeiramente quanto profissionalmente. Boa. Então, é um período que ele tem que ter muito cuidado nessa preparação da vida dele. Financeiramente é muito importante, porque se ele não se preparar depois de 8 anos, ele não vai ter nada. E aí pode entrar numa complicação financeira muito alta. E profissionalmente também, porque 8 anos, nessa fase da vida, é uma fase muito importante profissionalmente. Então, um cara que entra com 25 anos no RM2, ele vai sair ali com 33. E aí, o mercado vai aceitar ele de volta? Como é que ele vai se preparar para isso? Então, esse investimento, né, nele é muito importante ele ter em mente. Então, antes do processo de investimento, ele tem que ter essa visão profissional do investimento que ele vai fazer nesse período para ele. Isso, lógico, envolve os custos, as oportunidades que ele vai ter aí durante esse processo. Entendeu? Eu acho que seria um primeiro ponto a se pensar assim, seria uma visão do que ele vai fazer nesses 8 anos. Ele vai entrar na Marinha? Beleza. Concurso na Marinha, ou voluntário, é uma excelente porta dele trabalhar na área dele. Então, ele entra como engenheiro, ele entra como enfermeiro. Mesmo sem experiência, né? Mesmo sem experiência. Que é a dificuldade, né? Que é o paradoxo do estágio, né? O paradoxo do trainee, né? Eu quero contratar um cara recém-formado que tem experiência, mas não... Então... Mas depois... Pra ser contratado precisa ter experiência, para ter experiência precisa ser contratado. Foda. E aí vai. Então ele tem uma oportunidade. Mas se ele se deslumbrar demais e se acomodar demais, depois de 8 anos, ele vai se ver com 33, não vai ter montado um currículo, não vai estar se preparado, vai olhar para aquilo ali e agora. Isso daí, acho que foi até, não sei se foi tio ou se foi outra pessoa que comentou comigo uma vez, é comum ver o cara que, foi de colégio, escola naval ali, ele nunca guarda dinheiro na vida porque ele tá com a perspectiva de que vai viver o resto da vida na Marinha. Sim. Mas pro cara que ele é RM2, é importante ter um pouco mais de cuidado, porque se você vai sair, é óbvio, dá pra você se realocar no mercado de trabalho? Dá, porque, você tem experiência também, não é? Mas você não tá mais no paradoxo do estagiário. Não tá no paradoxo do estagiário. Que você ficou, sem experiência nenhuma, você já tem uma bagagem de 8 anos de uma grande instituição. Você já tem mais network, porque você trabalhou 8 anos na sua área. Então, muitas vezes o cara trabalhou, por exemplo, na área de engenharia mecânica. Ele trabalhou dentro da Marinha, mas conheceu instituições que faziam serviço, prestavam para a Marinha um serviço. Eventualmente, ele fez network, eventualmente ele se realoca até naquela empresa. É muito comum isso. É comum isso daí acontecer. Mas tem gente que não quer. Tem gente que, o cara às vezes ele quer se aposentar cedo. Sim. É um ponto, né? Então, pensando nesse ponto de vista. E tem gente também que só quer ter mais renda, né? Eu, por exemplo, pra mim seria um sonho. Depois de 8 anos de trabalho, eu gosto de trabalhar, então eu acho que eu ia buscar realocar no mercado de trabalho, porque ficar em casa, full time pra mim não... Apesar que eu trabalho em home office, né? Então eu falei ficar em casa, mas ficar em casa sem trabalhar, eu não conseguiria viver com isso, mas seria muito bom ter um trabalho e ter uma segunda fonte de renda ali, gerando mais dinheiro pra mim. Então... Pensando num cara que quer um cenário desse ali, seja ele querendo ficar em casa sem trabalhar pro resto da vida, só aposentado mesmo, ou ele quer trabalhar e quer ter mais uma fonte de renda, ou ele quer só ficar um pouco mais seguro na parte da economia, assim, o que ele tem que entender para poder dar os primeiros passos dele de investimento? Tá, o primeiro passo é finanças domésticas, é arrumar a casa. Não adianta, porque é o seguinte, se a gente partir do princípio que ele está chegando nesse patamar salarial agora, né, ele não ganhava isso tudo e está chegando agora, é muito fácil de gastar tudo. Então, se ele não se controlar, ele vai passar ali, hoje o salário médio deve estar em torno de 8.500 como tenente, então ele vai gastar esses 8.500 por mês, líquido. E aí ele vai gastar tudo isso de uma maneira muito rápida e cortar é mais difícil. Então, se ele se organizar, do tipo, hoje eu ganho, sei lá, ele era bolsista de faculdade, então eu estava lá ganhando 2,5. Quando ele passar para 8,5, se ele, ao invés disso, já vou cortar 20%, 30%, aquela premissa que a gente vê em vários livros de economia, né, de finanças pessoais, se pague primeiro, né? Então, corte ele 20%, 30%, ele não se acostuma com aquela qualidade de vida e vai garantir que os aportes vão ser frequentes. Porque a impedância para subir a qualidade de vida é baixíssima, cara. Para descer é difícil. Eu ia comentar isso. Quando você sai ali de uma... enfermeiro, às vezes... Tá ganhando R$1.000, R$1.500. R$1.500, R$2.000. Você passa a ganhar ali 8.000, 9.000, 10.000 reais por mês. Líquido na conta. Do dia pra noite, com os auxílios que tem.
obviamente, você já pensa em gastar, né? Mesmo que você não queira... Cara, muito fácil gastar, cara. Mas a sua vida muito fácil gastar, muito fácil. Você aumenta, é muito mais fácil subir do que descer, né? A qualidade de vida. Então, você começa a gastar com comer melhor, gastar com mais lazer e coisa tipo, morar melhor. Você quer morar, você quer dar coisa pra alguém. Cara, uma coisa puxa a outra, velho. Quando eu pensava muito isso antigamente, eu pensava, cara, se eventualmente eu passar a ganhar mais, eu não vou subir meu padrão, porque eu vivo com pouco hoje, então eu vou ver com pouco pra sempre. Só que aí no momento que você decidiu morar melhor, automaticamente tudo subiu, porque o preço da padaria de um bairro de classe mais alta vai custar muito mais caro do que a padaria de classe mais baixa, o preço da academia lá vai ser mais caro, então qualquer coisa que você quiser fazer automaticamente leva muito seu padrão de vida. E coincide com a idade da experiência, né? Esses 20, 30 anos é onde você quer viver, você quer viajar, você quer ter um carro, você quer ter uma casa, você não tá ali, pô, já tá acostumado. Então, é muito difícil. Então, a primeira coisa que ele tem que entender e ler um pouco são finanças pessoais. A ideia do fluxo de caixa bem controladinho, saber quanto que ele gasta, para saber assim, poxa, eu consigo guardar tanto nas minhas premissas, né? Vai ter gente que tem que cuidar da família, tem que despender um dinheiro disso. Vai ter pessoas que já têm uma família bem estruturada, talvez pode realmente cortar os gastos, continuar morando com a família e tudo mais. Então, organiza a casa para que ele entre com essa ideia. Poxa, eu quero me aposentar, aí ele vai fazer os cálculos futuros dele para poder chegar numa situação desejável. Mas antes do investimento, é porque o investimento é um meio, não é o fim. Né? Então, e aí... Pegando uma ponte até das finanças comportamentais, investir é muito chato, investir é muito difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende o investimento. As sinapses cerebrais, quando a gente investe, é as mesmas sinapses de quando a gente perde alguma coisa. Então, investir é como se você estivesse perdendo dinheiro. Caraca, velho. É como se você estivesse doando, como se você estivesse dando. Mas dando nesse sentido de dar e nunca mais receber. Mesmo, não volta nunca mais. Você não consegue internamente entender que é para você no futuro. Como é que a gente consegue minimizar isso? Colocando etiquetas no porquê que a gente investe. Ah, não, invisto para minha aposentadoria. É muito vago. Não dá. Igual a Natália Arcuri fala nos vídeos dela, ela fala muito bem que assim, investimento tem que ter prazo e preço. Então, eu invisto para ter 1 milhão daqui 10 anos. Eu invisto para ter um carro de 100 mil daqui 6 anos. Se você não tiver essas duas caixinhas bem estipuladas, você perde o pique, você não vê motivação, logo você vai... Ou senão você se agarra tanto ao investimento, que você vai juntar tanto e não vai viver. Porque você não sabe se aquele tanto que você tem já proveu o que você precisa. Então, é toda a questão do objetivo, das finanças ali, para que o meio de investir se torne uma realidade lá na frente. Senão, ali... junto o dinheiro. E aí é só uma conta ali que ele não sabe se ele pode gastar, se ele pode dar um anel para a esposa dele, se ele pode fazer alguma coisa diferente. Aí pode virar um ciclo vicioso do pão duro ali, né? Do tio Patinhas que tem um cofre de moedas ali, só serve para pular em cima e nadar, não serve para mais nada.